Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 10, de 40 a 42 e 11, de 1 a 26, e corresponde à semana 23 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é A Ressurreição de Lázaro, parte 1. Vamos à leitura do texto bíblico. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e ainda assim vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Os versículos de João 10, 40 a 42 contam-nos que, após a discussão com os judeus, Jesus se dirigiu à mesma cidade de Betânia, onde João Batista costumava batizar seus discípulos. Ali, Jesus encontrou uma atmosfera mais acolhedora em comparação com a de Jerusalém, sendo bem recebido por aqueles que haviam conhecido João Batista e agora também conheciam-no. Estas mesmas pessoas reiteraram que, apesar de João Batista ter sido um grande profeta, não fizera nenhum sinal. Por isso puderam entender que Jesus era o verdadeiro Messias pelos milagres que operava. Não obstante, o testemunho de João Batista mostrara-se eficaz, posto que a maioria daquelas pessoas pôde ver em Jesus a validação de suas declarações. Essa constatação, a de que Jesus realizava milagres que somente o Messias poderia fazer, constitui um prenúncio para os eventos narrados a seguir, que tratam da ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria, provavelmente filho ou cunhado de Simão o leproso, em cuja casa todos eles viviam. Sua residência estava situada numa Betânia diferente da cidade em que João Batista batizava, de onde Jesus acabara de vir. A Betânia, onde Lázaro morava, estava situada na estrada entre Jerusalém e Jericó, no outro lado do Monte das Oliveiras. João é o único evangelista que identifica Maria, irmã de Lázaro, como a mesma mulher que ungiu Jesus com um caro perfume, enxugando-lhe os pés com os cabelos. Tendo sido escritos antes da narrativa do Evangelho segundo João, os livros de Mateus, Marcos e Lucas certamente omitiram o nome de Maria no relato do evento como medida de proteção à sua família, que já teria sofrido perseguição religiosa por causa da ressurreição de Lázaro.
Como João compôs sua narrativa anos mais tarde, ele teve a tranquilidade de identificar Maria e os membros de sua família sem que eles estivessem sujeitos a perseguições. Jesus havia desenvolvido um relacionamento próximo com aquela família, a cujos membros amava. Sendo informado por mensageiros enviados por Marta e Maria que Lázaro estava doente, Jesus demonstrou sua presciência ao afirmar que a enfermidade não seria para a morte. No entanto, muito provavelmente, Lázaro morreu no mesmo dia em que os anunciantes vieram a Jesus para dizer-lhe sobre a enfermidade, considerando a cronologia de João 11:39, que nos informa que Lázaro já estava morto havia 4 dias, quando Jesus finalmente se dirigiu até a Betânia, onde aquela família vivia. A necessidade de Jesus permanecer 2 dias extras em localidade distinta daquela do amigo enfermo, portanto, fez com que aquele período coincidisse justamente com a morte dele. Nesse ínterim, Jesus decidiu ir até a Judéia. Considerando a animosidade dos religiosos judeus, os discípulos expuseram sua preocupação em relação a esta viagem, uma vez que a localidade estava situada nos arredores de Jerusalém, onde Jesus recentemente quase fora apedrejado. Tal preocupação fica mais evidente com a ponderação do discípulo Tomé, Dídimo, em João 11,16, de que eles, os discípulos, estariam expostos ao mesmo perigo advindo das perseguições a Jesus. A isto, Jesus lhes respondeu com as palavras contidas em João 11:9 e 10. O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. A metáfora refere-se à possibilidade da morte a que os discípulos aludiam por causa da acirrada perseguição pelos religiosos judeus. Jesus quer dizer que Deus nos outorga a vida como uma sucessão de oportunidades das quais temos que fazer bom proveito, e isso envolve um atento senso de urgência, pois a morte pode vir do mesmo modo repentino que a noite sucede o dia. Neste ponto da narrativa, Jesus revela a seus interlocutores que Lázaro acabara de morrer em virtude de sua moléstia. Usando o termo dormir como eufemismo para a morte, ele não foi adequadamente compreendido por seus discípulos. Por este motivo, precisou afirmar claramente que Lázaro morrera, e convidou-os a dirigirem-se para Betânia, onde ele estava sepultado. Ali chegando, todos verificaram que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Muitos judeus daquela época acreditavam que a alma permanecia junto ao corpo 3 dias após a morte, na esperança de voltar. Assim, alguém enterrado havia 4 dias, de acordo com esta concepção, estava irrevogavelmente morto. Além disso, nenhum corpo poderia sobreviver ao processo de embalsamamento, após o qual era envolto em faixas de tecido. Ambos os fatos asseveraram a notoriedade do milagre que estava por ocorrer. Quando Jesus chegou, Marta foi a seu encontro enquanto Maria permaneceu sentada em casa. Marta observou que Jesus poderia ter curado Lázaro se estivesse ali no momento em que a enfermidade se agravara, e acrescentou: "Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires", enfatizando sua crença de que Jesus poderia até mesmo ressuscitá-lo naquele mesmo momento. A este ponto, Jesus lhe respondeu com a declaração de João 11:23, "O seu irmão vai ressuscitar", frase frequentemente dita pelos religiosos judeus daqueles tempos e que se tornara lugar comum para consolo dos enlutados, aludindo à ressurreição que ocorrerá no final dos tempos. De certo modo, o uso deste jargão em resposta à declaração de fé de Marta, contida em João 11:22, é desapontador. Mesmo assim, ela reafirma a fé na ressurreição universal. O tom de desapontamento de Marta provocou uma das mais notáveis declarações de Jesus, expressa em João 11:25 e 26. "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?" O milagre que se seguiria é uma mostra prática da ressurreição que Jesus, o Cristo de Deus, promoverá no fim dos tempos. Aplicação prática. Temos apenas 12 horas num dia e há muito que fazer, seria uma boa paráfrase da fala de Jesus em João 11:9 e 10. Assim como a noite assinala o fim do dia, a escuridão da morte significa o encerramento das oportunidades que tivemos de realizar as obras que Deus colocou adiante de nós.
A excessiva preocupação com nossos compromissos pode fazer com que negligenciemos a agenda de Deus, que é muito mais urgente. De fato, precisamos reconhecer esta agenda de Deus em meio a nossos próprios afazeres, de modo a buscarmos primeiramente a concretização de seu reino em detrimento de nossa própria vida diária. Os sinais operados pelo Senhor Jesus tinham um propósito específico de ajudar os homens a crerem que Ele é o Cristo, o Messias prometido. Excetuando-se, obviamente, sua própria ressurreição, o milagre de trazer Lázaro novamente à vida foi o mais destacado de todos esses sinais, de modo a produzir uma fé concreta nos corações dos discípulos daquela época e em nossas vidas hoje. O diálogo que lemos entre Jesus e Marta é permeado pela crença na ressurreição. Em seu livro, A Bíblia e o Futuro, Anthony Hoekema escreve sobre as duas maiores concepções acerca da vida eterna que vigoravam entre os leitores da narrativa do Evangelho segundo João. Existe uma diferença radical entre a visão cristã e a visão grega do homem. De acordo com os filósofos gregos, o corpo do homem é mau e um obstáculo à existência plena. Por causa disso, na morte o corpo se desintegra enquanto que a alma continua vivendo. Não há aqui esperança de uma ressurreição corporal. A Bíblia, ao contrário, ensina que Deus criou o homem corpo e alma, e este não é completo sem o seu corpo. Tanto a encarnação quanto a ressurreição corporal de Cristo provam que o corpo não é mau, mas sim bom. Porque Cristo ressuscitou dos mortos, todos os que são de Cristo também ressuscitarão com corpos glorificados. A ressurreição do corpo, portanto, é uma doutrina singularmente cristã. De fato, a crença na ressurreição é o cerne da fé cristã, como bem assinalou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 13, 14 e 19. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Anthony Hoekema, no mesmo livro, continua explanando sobre o tema, tecendo abaixo comentários acerca das características da ressurreição. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Vocês que duvidam da possibilidade de uma ressurreição física, considerem a maravilha que há no plantio de uma semente. Você semeia um grão de trigo no solo, então o grão morre como grão, mas a seu tempo, Deus fará uma nova planta surgir onde o grão foi semeado. Deus dá um corpo a este grão conforme sua escolha, e a cada tipo de grão ou semente ele dá o seu corpo peculiar. Se Deus é capaz de fazer isso com a semente, por que não poderia fazê-lo com o corpo humano? Com essa ilustração, Paulo destaca 3 pontos. Primeiro, assim como a nova planta não surgirá a menos que a semente morra como semente, assim o corpo ressurreto não surgirá a menos que o corpo em sua forma atual morra. Segundo, assim como não se pode a partir da aparência da semente dizer como se parecerá a futura planta, assim também não se pode a partir da observação do corpo atual dizer exatamente como será o corpo ressurreto. Terceiro, assim como existe uma continuidade entre a semente e a planta, assim também haverá continuidade entre o corpo atual e o corpo ressurreto. Trazendo da mente para o coração. Que bela amizade, Senhor, Jesus tinha com Lázaro, Marta e Maria. Que lindo é perceber que o Logos encarnado não cumpriu uma missão impessoal, nem foi distante das pessoas com quem conviveu. Pelo contrário, ele foi amigo, o que compartilhava do pão, o que chorava as dores alheias. E ainda hoje ele nos trata como amigos e não como meros servos, como simples engrenagens de seu reino. Que tranquila sensação a de estar sob a vista do Mestre, de quem não me distancio por mera divisão hierárquica, mas a cujos pés assento-me para saborear atentamente de cada palavra sua. Pois cada palavra desse doce mestre é capaz de aquecer meu coração cansado dos afazeres do dia a dia. E por um instante, o tempo e as obrigações parecem não mais existir. Há apenas o silêncio reconfortante que atesta que o Senhor é a prioridade.
pois como Marta, aprendi a não me desgastar com as demandas domésticas ou com quaisquer outras tarefas que existam, e sou o primeiro a correr a seu encontro quando vejo. Como ela, outrora repreendido por meu senso invertido de prioridades, sou surpreendido por valorosas declarações e ensinos. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? A pergunta é atual, é para mim. E a resposta a ela determinará como viverei meus dias. Sim, mestre, no Senhor está a esperança da ressurreição. O Senhor traz vida à minha existência morta, não apenas pela liberdade da graça da qual hoje usufruo, mas pela bendita expectação da glorificação futura de meu corpo, quando o Senhor retornar triunfalmente a este mundo e for visto por todos. Bom é saber que não serei uma matéria amorfa que vaga por diferentes dimensões ao longo da eternidade. Oh, quanto receio já tive de ser como um anjo eternamente tocando harpa por sobre as nuvens, como falsamente nos ensinam as ilustrações populares acerca da eternidade. Haverá corpo, haverá aromas e sensações, comida e bebida, amizade e amor. Seremos nós mesmos e não outros, como se tivéssemos sido resetados de nossa existência e vivêssemos com uma identidade desconfigurada. Serei eu mesmo, porém com um corpo glorificado, uma versão perfeita de quem sou hoje. E será isso porque estarei eternamente na companhia de Jesus, a suprema perfeição, cuja luz iluminará todo o universo e em quem toda a criação se verá redimida. Que profunda esperança experimento pela fé em Cristo. Em nome dele oro, grato por esse privilégio. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 10, 40 a 42 e 11, de 1 a 26, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, quem eram Lázaro, Marta e Maria? Terça-feira, qual o significado da declaração de Jesus a seus discípulos em João 11, 9 e 10? Quarta-feira, como o entendimento das crenças e costumes fúnebres judaicos da época em que Lázaro morrera, asseveram a notoriedade do milagre de sua ressurreição por Jesus? Quinta-feira, qual a diferença entre reencarnação e ressurreição? Qual delas corresponde à crença cristã? Leia também 1 Coríntios 15, de 12 a 22, para embasar sua resposta. Sexta-feira, como a ressurreição num corpo físico modifica nossa concepção de eternidade, a qual também será física? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 10, de 40 a 42 e 11, de 1 a 26, para a sua vida?